Muito bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aí começando uma revisão de eletrodinâmica, o início da matéria, tá certo? O que a gente vai ver aí? Vamos ver carga elementar, carga total, corrente elétrica, vamos ver URI, e vamos ver associação em série e associação em paralelo. É isso que a gente vai revisar. Vamos dar uma revisada rápida na teoria, aí a gente vai para exercícios, tá bom? Então vamos lá? Vamos que vamos, povão. Vem comigo. Primeiro, né? O que nós vimos, galerinha? Nós vimos que a eletricidade é um fenômeno dos movimentos das cargas elétricas, que são os elétrons. E cada elétron possui uma carga elétrica chamada carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Muito bem, esta é a carga elementar. O que mais que nós vimos? Nós vimos a carga total. Carga total é N vezes a carga de cada elétron. Então, se tem 10 elétrons, é 10 vezes a carga de cada um. Se tem 1000 elétrons, é 1000 vezes a carga de cada um. Depois disso, nós vimos o conceito de corrente elétrica. Corrente é carga sobre tempo. Vamos lembrar as unidades? Carga é dada em coulomb, tempo é dado em segundos e a corrente elétrica é dada em amperes. Vamos ver aqui nosso resumo, aqui, o que nós já vimos, né? Nós já vimos o que é carga elementar, o que é carga total e já vimos o que é corrente. Aí, o que a gente passou a estudar? Os resistores, que são aparelhos feitos para esquentar muito. Tá? A gente compra um resistor numa loja porque a gente deseja que ele esquente muito. É um aparelho elétrico que é feito para esquentar. Por exemplo, chuveiro, ferro de passar, chapinha, beleza? E o resistor, ele tem este símbolo aqui, tá? Ele possui uma resistência. Para ele funcionar, é necessário que ele tenha uma diferença de potencial, representado pela letra U, e como consequência dessa diferença de potencial, vai fluir através dele uma corrente elétrica. E aqui nós já temos de cara a equação mais importante da eletricidade, que é URI. E com certeza é a mais importante da minha prova nessa parte de eletricidade. O U é DDP, é dado em volts. O R é resistência, dado em ohms. E o I é corrente, dado em amperes. Aí você tem que olhar também, para finalizar essa parte de resistor, o gráfico U por I. O U dado em volts e a corrente dada em amperes. O que é esse gráfico? Nada mais é do que o gráfico dessa equação do URI. Então, quando for te dado esse gráfico, você vai saber o valor do I, você vai saber o valor do U. Se aplica no URI, dá para achar a resistência. Deu para entender? Então, esse daqui é o resistor. Então, já revisamos essa parte. Agora ficou faltando só dar uma lembrada em série paralela. Vamos lá? Então, agora é só apagar aqui, ó, para a gente poder revisar série paralela. Então, a associação em série, que é o mais fácil, é quando você tem uma sequência de resistores de mãozinhas dadas. Tá? Então, vou chamar aqui, ó, R1, R2 e R3. E qual a estratégia? Transformarmos o monstrão em um monstrinho. E o monstrinho vai ter uma resistência chamada resistência equivalente. E qual que é a formulinha que a gente usa para associar resistores em série para achar o valor deles da resistência equivalente? É só somar. Simplesmente isso. É só somar. Beleza? Aí, outra resistência que nós vimos, outro circuito que nós vimos, foi a associação em paralelo.
Beleza? Vamos associar 3 resistores em paralelo. Aqui nós temos um resistor, 2 resistores, 3 resistores em paralelo. R1, R2 e R3. E aí, como é que a gente associa em paralelo mesmo? Como é que a gente transforma o monstrão no monstrinho? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Só que eu já te falei que eu nunca uso essa equação, tá, gente? Eu nunca uso isso daí, dá muito trabalho. Você vai usar essas dicas aqui, ó. Se for apenas 2 resistores em paralelo, tem um jeito muito mais rápido e prático de calcular a resistência equivalente, tá? Como é que você calcula nesse caso? Você vai fazer o produto, ou seja, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, é produto pela soma. E uma outra coisa que é bem fácil calcular a resistência equivalente é quando forem resistores idênticos, tá? Então, quando tiver N resistores idênticos, ó, por exemplo, R, 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 tá vendo? São todos iguais entre si. Nesse caso é mais baba ainda. É só você pegar o valor de um deles, tá? Então pega o valor de um deles, R, e divide por quantas vezes repetiu. Repetiu 2 vezes? Divide por 2. Repetiu 5 vezes? Divide por 5. Repetiu N vezes? Divide por N. Pronto, galerinha. Aqui nós vimos, vamos fazer o checklist aqui. Vimos carga elementar, sim. Carga total também. Corrente elétrica também. Resistores nós vimos. Associação em série também. E associação em paralelo também. Agora que a gente fez uma revisão legal da matéria, a gente vai para exercícios, galerinha. Então vamos que vamos. Num determinado fio submetido a uma diferença de potencial de 220 volts, então DDP, 220 volts, o que mais? É percorrido por 120 coulombs, isso é carga, né? 120 coulombs, no intervalo de tempo de 30 segundos. Letrinha A, ele quer saber a corrente. Bem tranquilo, né? Corrente é carga sobre tempo, tá bom? Então, corrente é igual 120 dividido por 30 segundos. Então, essa corrente vai dar 4 amperes. E na letra B, ele quer saber a resistência do fio. Como você sabe o U e você acabou de achar o I, dá para achar resistência usando a equação mais importante da eletricidade, o URI. O U é 220, o R nós queremos, e a corrente é 4. Pega esse 4 e passa dividindo. Então fica 220 sobre 4. 220, se eu dividir por 2, fica 110. Divide por 2 embaixo, fica 2, né? E aí 110 por 2 vai dar 55 ohms. Então, primeira questão já foi, tá? Então, deu para achar a corrente e deu para achar a resistência usando o URI. Vamos, então, agora para a próxima questão. Através de um resistor está fluindo uma corrente de 40 amperes. Então, ele está te dando a corrente. Quando a voltagem de alimentação desse resistor é 60 volts, isso aí está te dando a DDP. Ele quer saber qual é a resistência, tá? Isso aqui é perguntinha para o pessoal de humanas, tá bom? Bem tranquilinho. É só usar o quê? É só usar o URI e não errar na matemática básica, né? Então, o U é 60, o R é o que nós queremos, o R é o que nós queremos, tá? E a corrente é 40 amperes. Vou cortar o zero de um lado, zero do outro. E esse 4 que está multiplicando, eu estou passando dividindo. 6 sobre 4 é a mesma coisa que 3 sobre 2, é 1,5, galera. Beleza? Então, segundo exercício já feito. Coloquei uma listinha legal aí para a gente treinar bem, viu? Fiquem tranquilos.
Essa outra questão aqui, ó, tem dois itens. Olha o item A. O que você sabe aqui? Eu sei o U e eu sei o R. O que ele quer saber? A corrente que passa aqui, ó, no amperímetro, tá? Que a gente vai chamar... Amperímetro é um medidor de corrente, né? É um medidor de corrente. Então, se ele quer saber a leitura do amperímetro, ele quer saber a corrente que passa por aqui. Tá bom? Se eu sei o U, se eu sei o R, dá para achar o I, é só usar URI. Então, vamos lá. O U é 10 volts, o R é 50 ohms, vezes a corrente. Eu vou cortar o zero de um lado, o zero do outro, e o 5 passa dividindo. Então, ficou 1/5. 1/5, galera, é 0,2, beleza? Então, a corrente 0,2 amperes. Vamos, então, agora para a letra B. Na letra B, foi dado o gráfico, U por I, e ele quer a resistência. Aqui, gente, é só você escolher qualquer ponto do gráfico, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Podia pegar qualquer um, tá? Aí é só pegar os valores correspondentes. Então, como é que eu vou achar essa resistência? Eu vou usar URI. U, nesse ponto que eu peguei aqui, é 40. É igual a R, e nesse ponto, olhando para baixo, você vai achar a corrente, que é 2. Passo 2 dividindo. Então, resistência é 40 sobre 2. Resistência é 20 ohms. Pronto, já foi mais uma questão. Vamos lá, todo vapor aqui, galera. E aqui chegamos na parte de associação de resistores. Qual que é a dica? Você vai associar aquilo que você enxerga bem mais fácil. Claramente, esses dois aqui estão em paralelo. Como é que a gente faz em paralelo mesmo? Produto pela soma. 20 vezes 30. Isso aqui eu coloquei 50 aqui. Ah, coisa aqui do lado. 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Estou associando só esses dois aqui. 20 vezes 30, 600. 20 mais 30, 50. Cortou, cortou. Então, isso daqui vai dar 12 ohms. 12 ohms. Então, esses dois resistores juntos vai ser substituído por um único resistor de 12 ohms. E ainda sobrou aquele último ali de 50 ohms. Agora ficou fácil, dá para perceber que a corrente que entra aqui tem que passar aqui. Então, é uma associação em série, resistência equivalente, é só fazer 12 mais 50, resistência equivalente, 62 ohms. A alternativa correta, letrinha B de dado. Beleza, gente? Vamos para mais um. Vamos lá. Dois resistores de 20 ohms e 30 ohms estão associados em série. Aqui ele está deixando claro que os resistores estão em série. Então, aqui está 20 ohms, 30 ohms. A associação é aplicada a uma DDP de 100 volts. Então, aqui, ó, o total 100 volts. Foi isso que ele deu. Qual é a intensidade da corrente na associação? Então, ele quer saber quanto vale o I, que entra aqui, ó, o I total. Essa que é a pergunta do exercício. Tá? Como é que é a estratégia mesmo? A gente transforma o monstrão em um monstrinho. Então, vai virar um resistor único. Em série, é só somar. 20 mais 30 virou uma resistência de 50. E a DDP total, aqui no monstrinho é total, né? A DDP total está aqui, ó, 100 volts. E aqui no monstrinho vai passar o I total. Então, ó, eu sei o U total, eu sei o R total, e ele quer saber o I total? Não tem segredo, galera. Você vai usar URI. Só que tudo total. U total, resistência equivalente total, vezes I total. Beleza? O U total é 100, a resistência é 50, deu para achar o I total, é só passar o 50 dividindo. Quanto deu esse I total, galera? 2 amperes. É a corrente que entra no circuito
e a corrente que passa por cada um dos aparelhos, tá? Porque a associação em série é mesmo I, a mesma corrente passa por todo mundo, tá bom? Então já foi essa questão, vamos para a próxima. Um resistor de 10 ohms, vamos lá, resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor. Esse aqui é o resistor R1. Se a corrente elétrica total, tá, que é o I1, é a corrente que passa por esse cara de 10 amperes. Só que agora ele está te dando o I total. Se a corrente elétrica total da associação é 4,5 amperes, qual é o valor do segundo resistor? Ele quer saber o R2. Só que grifa aí, ó, ele falou que está em paralelo, certo? Então vamos lá. Então vamos associar aqui em paralelo. Lá. Muito tranquilo. Esse aqui de cima, 10 ohms. Esse aqui de baixo, R2, que eu não sei. A corrente que sobe aqui em cima foi dada é 3 amperes. E a corrente que entra no circuito é um pouco maior, que é 4,5 amperes. Beleza. Tá chegando 4,5 aqui, e desses 4,5, ficou feia a figura, né? Deixa eu fazer ela mais bonita. Fazer ela mais visível aqui, ó. Então, nós temos aqui, aqui, pronto, aqui. E por último, deixar isso aqui bonitinho aqui. Pronto. Então, esse carinha aqui de cima, 10 ohms, esse carinha aqui, R2 que nós queremos. A corrente que chega aqui no circuito é 4,5 amperes. Desses 4,5 amperes, 3 amperes vai subir. É o que está no texto. E o restante vai descer. 1,5. Muito bem. O que ele quer saber? Ele quer saber a resistência do segundo resistor. Tá. O que eu sei do primeiro resistor aqui em cima? Ó? Eu sei o R, eu sei o I. Dá para achar o U. U do primeiro aparelho é igual ao R do primeiro aparelho vezes o I do primeiro aparelho. Então a gente vai olhar só lá em cima. O U eu não sei, a resistência é 10 e a corrente é 3. Então a DDP ali em cima, 30 volts. Vou até usar outra cor aqui, gente. A DDP aqui, ó, 30 volts. Só que esses resistores estão em paralelo. Se é paralelo, é o mesmo U. Então, a DDP aqui no segundo aparelho também é 30 volts. Se eu sei o U, se eu sei o I, dá para achar o R, galera. Só que agora só no segundo aparelho. U2 é igual a R2 vezes I2. Então, vamos lá. O U2 é o mesmo do U1, então é 30. A resistência R2 nós queremos. E a corrente é a corrente que passa ali por baixo, 1,5. Pega esse 1,5 que está multiplicando, passa dividindo. Então ficou 30 sobre 1,5. Isso vai dar 20 ohms. É isso. Beleza? Deixa eu pegar só uma aguinha aqui rapidinho. Rapidinho. Pronto. Então, já fizemos mais uma questão. Está dando para acompanhar? O que você está achando dessa matéria aí na escola? Tá difícil? Como é que tá? Tá tranquilo? Você está tendo dificuldade? Você está tendo facilidade? Comenta para mim aí, tá? Vamos lá. Próxima questão, gente. Olá, gráfico. Já te dei a dica de gráfico hoje. Vamos fazer mais um, né? Considere a associação em série desses dois resistores, tá? Então, vamos primeiro achar, ó, eu vou pegar esse ponto aqui do gráfico, eu vou pegar esse ponto no outro gráfico, tá? Porque se eu sei o U, se eu sei o I, dá para achar o R. Então, a primeira coisa que a gente vai achar são as resistências. O U é igual a R vezes I. Então, quanto vai o U aqui no primeiro aparelho? Tá vendo aqui, ó, o R1? O U vale 4. É igual a R1 vezes. Quanto vale a corrente? 0,2.
Então, esse 0,2 está multiplicando, vai passar dividindo. 4 sobre 0,2 é a mesma coisa que 40 sobre 2, vai dar 20 ohms. Então, esse primeiro resistor aqui, ó, o R1, ele é de 20 ohms. Vamos calcular agora o outro resistor. Eu vou pegar um ponto do gráfico do outro resistor. O U agora é 8. Estou usando o URI, tá, gente? A resistência R2 eu não sei, e a corrente é 0,2. Passo 0,2 dividindo, então vai ser 8 sobre 0,2, isso vai dar 16 ohms, tá? Então, reta mais inclinada, maior a resistência nesse gráfico. Reta menos inclinada, menor a resistência. Beleza? Então, eu já sei quanto vale R1, já sei quanto vale R2. O que ele nos deu aqui para matar a letra A? Considere uma associação em série desses dois resistores. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, nós temos o primeiro resistor e nós temos o segundo resistor. O primeiro de 20 ohms, o segundo de 16 ohms. Ligado a uma bateria, se a tensão no resistor R1 for 4 volts, bom, se for 4 volts, aí você olha ali no gráfico, né? Olha aqui, ó. O aparelho 1, se o primeiro aparelho, a DDP, for 4 volts. Está aqui, ó. Né? 4 volts. Quanto vale a corrente aqui? Vale 0,2 amperes. Está aqui. 0,2 amperes. Como é uma associação em série, você sabe que no outro aparelho também vai passar 0,2 amperes. Aí ele quer saber qual será o valor da DDP no segundo aparelho. Aqui está fácil, né, gente? Por quê? Porque é só olhar no gráfico, né? O gráfico já está dando, né? Se eu sei a corrente no segundo aparelho é 0,2 amperes, se eu sei que a corrente no segundo aparelho é 0,2 amperes, eu sei que a DDP vai ser 8 volts. Matamos a letra A. Vamos agora para a letra B. Considere agora uma associação em paralelo desses dois resistores. Opa, paralelo. Paralelo, mesmo U. Série, mesmo I. Então, o primeiro resistor aqui de 20 ohms, e o segundo resistor aqui 16 ohms. Se a corrente que passa pelo resistor R1 for igual a 0,3 amperes, opa, vamos lá no gráfico, 0,3 amperes, está bem aqui, ó. 0,3 amperes. Bem para cá. Quanto vale a DDP nesse caso? Está bem aqui, ó. 4, 5, 6. 6 volts. Significa que a DDP aqui em cima é 6 volts. Mas qual é a dica para paralelo? Mesmo U. Então, a DDP no aparelho de baixo também é 6 volts. Então, vamos descer aqui, ó. Mantém a mesma vertical de 6 volts. Olha a corrente quanto vai dar. Esse risquinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, cada quadradinho é 0,2 sobre 4. Tá? Então, 0,2 sobre 4, 0,4 sobre 4, 0,6 sobre 4. Ou então, se você quiser, o que ele vai querer saber? Se a intensidade da corrente passa por R1 é igual a 0,3 amperes, então aqui, ó, 0,3 amperes, por isso que a DDP é 6 volts, né? Qual será o valor da corrente em R2? Tranquilo, tranquilo. Dá para fazer de cabeça, mas vamos usar o URI só para treinar? Vamos lá. U2 é igual a R2 vezes I2. O U2 é 6 volts. O R2 é 16 ohms. Aí você vai achar o I2. Pega o 16 está multiplicando, passa dividindo. Então ficou 16 sobre 6. Vai dar número quebradinho, né? Vai dar 8 terços. Tá bom?
Deu 8 terços. Mas tá bom, tá bom. 8 terços de ampere. É isto. Fizemos mais uma questão. Agora sobraram só mais 3 questõezinhas. Vamos treinar todas elas, tá bom? Porque agora a gente vai ter essa coisa aqui de associação de resistores, tá? Então vem comigo, ó. Então nós temos aqui esses 3 resistores e ele quer saber... Vamos descobrir qual é a resistência equivalente. É isso que eu quero aqui desse exercício, tá? Quanto vale a resistência equivalente? Claramente esse carinha e esse carinha ficaram em paralelo. Como é que a gente resolve dois resistores em paralelo? Produto pela soma. Em cima, 5 vezes 20 dá 100, aqui dá 25, então vai dar 4 ohms. Vamos redesenhar o circuito. Agora não tenho mais aqueles dois ali do lado, eu só tenho um de 4 ohms. E para finalizar, eu tenho um aqui embaixo, de 6 ohms. Repara que a corrente que entra no ponto A do circuito, ela tem que passar por esses dois, não tem jeito. Então, esses dois resistores ficaram em série. E se ficarem em série, a resistência equivalente é só somar. É 6 mais 4, portanto, resistência equivalente 10 ohms. Bem tranquilo, né, gente? Vai associando aquilo que você tem certeza, tá? Temos certeza que esses dois estão em paralelo, associa os dois e faz virar um só, tá bom? Vamos para mais um aqui, ó. Bem tranquilo de novo, ó. Eu tenho esse carinha aqui e esse carinha aqui, claramente estão em paralelo. Como é que você associa dois em paralelo? Produto pela soma. Produto é 400, soma é 50. Cortou, cortou, vai dar 8 ohms. E agora o que sobrou do circuito? Aquele primeiro resistor e depois esse que é fruto da associação. Aqui é ponto X, aqui é ponto Y, aqui é 20 ohms e aqui é 8 ohms. Determina a resistência equivalente entre X e Y. Bom, agora esses dois que sobraram ficaram em série. É só somar 20 mais 8. Então, resistência equivalente 28 ohms. Beleza? É isso aí. Tá? E agora, nossa última questão para treinar. Vamos lá. Considere os valores indicados no esquema a seguir que representam uma associação de resistores. Determine o resistor equivalente da associação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar o monstrão em um monstrinho. O que o exercício quer é a resistência equivalente. Beleza? O que nós temos aqui? Ó? Aqui são os extremos do circuito. Ó. Se eu chamar aqui de A e aqui de B, olha onde eles aparecem aqui na figura. A e B. Beleza? O que nós temos aqui? Ó? Que a DDP desse trecho aqui é 7 volts, aqui é 5 e aqui é 8. Se você somar, você está pegando toda a DDP entre A e B, que a gente vai chamar de U total. Beleza? Vai somando comigo? 7 mais 5 dá 12, 12 mais 8 dá 20 volts. E está na figura aqui, ó, que a corrente que está saindo aqui é 0,4 amperes. É a corrente que está passando aqui no monstrinho. 0,4 amperes. Se eu sei o U total, se eu sei o I, dá para achar o R usando a equação mais importante da eletricidade, URI. Só que é tudo total. Tá vendo? Vamos lá. O U total é 20. A resistência equivalente é a pergunta. E a corrente total é 0,4. Esse 0,4 está multiplicando, vamos passar dividindo. Então vai ficar resistência equivalente é igual a 20 sobre 0,4, que é a mesma coisa que 200 sobre 4. Isso vai dar 50 ohms. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, galera, nós vamos hoje fazer uma revisãozinha aí da parte de física
de potência elétrica e energia elétrica, tá bom? Vamos que vamos, bora para a revisão. Vamos lá, gente. Queridos, você está estudando na parte de eletricidade, energia elétrica, certo? Toda vez que o professor de física estudar com vocês algum tipo de energia, seja energia elétrica, energia potencial, mecânica, energia cinética, trabalho, energia térmica, que a gente chama de calor, tá certo? Sempre que for visto alguma matéria de energia nas aulas de física, na sequência vai vir uma aula de potência, tá? Por quê? Porque a potência mede o quanto de energia está sendo transformada a cada segundo. Porque você lembra que energia não se cria, energia não se perde, energia se transforma. Se pouca energia está sendo transformada a cada segundo, dizemos que a potência é baixa. Se muita energia está sendo transformada a cada segundo, dizemos que a potência é alta. Então, galera, pensa numa lâmpada, né? Já que a aula é de potência elétrica, vamos pegar um exemplo da eletricidade. Pensa numa lâmpada. Tem lâmpada que transforma pouca energia elétrica em luminosa a cada segundo, ela brilha pouco, é de baixa potência. Se ela transforma mais energia elétrica em luminosa a cada segundo, a gente está aumentando a potência dela. Tá? Então, às vezes você tem lâmpadas que tem um regulador, né? Às vezes na sua casa, que você tem um botãozinho que você gira, ela brilha mais ou brilha menos. Então você está aumentando a potência dela ou diminuindo a potência dela. O quanto que ela está transformando de energia a cada segundo, você pode controlar. Então você está aumentando a potência para ela brilhar mais, você está diminuindo a potência para ela brilhar menos. Dependendo da ideia? Por isso que potência, primeira formulinha, galera, potência é sempre a relação da energia envolvida no processo, seja ela energia elétrica, energia mecânica ou energia térmica, tanto faz, em relação ao tempo. Beleza? No sistema internacional de unidades, a energia é dada em joule, tá? O tempo é dado em segundos e a potência vai sair em joule por segundo, galera. Se liga agora, joule por segundo, homenageamos um cientista chamado Watt. Então, a unidade chamada joule e a unidade chamada watt, que eu escrevi errado aqui, é com 2 T's, tá certo? Então, nós temos aqui o conceito de potência, é energia sobre tempo, em qualquer área da física. Então, você está lá na parte de termologia. Então, potência é energia térmica sobre tempo. Essa energia térmica é o calor, por exemplo. Você está na eletricidade, é energia elétrica que o aparelho está usando, dividida pelo tempo. É isso, tá? Se liga nessas unidades aí, as unidades do Sistema Internacional. Só que nós temos na eletricidade, nós temos a possibilidade de ter uma outra formulinha de potência. É a famosa π, tá? Então, potência é corrente vezes tempo. Em unidades do Sistema Internacional, a corrente é dada em amperes, a DDP é dada em volts e a potência é dada em watts. Lembra que watts é joule por segundo, tá bom? Agora, você também já deve estar estudando nas aulas de eletricidade a formulinha mais importante da eletricidade, que ela vale especificamente para um aparelho chamado resistor. Quando nós temos um resistor, nós temos uma resistência. Para essa resistência funcionar, há uma diferença de potencial e vai fluir pelo aparelho uma corrente elétrica. Quando você tem isso, você tem a formulinha mais importante da eletricidade, que é o famoso URI. Você já deve ter estudado isso daqui, inclusive provavelmente vai cair na prova também. Tá? A DDP é dada em volts, a resistência é dada em ohms e a corrente é dada em amperes.
Então, se você estiver estudando especificamente a potência elétrica de um resistor, você pode juntar as duas equações, tá? Então faz de cabeça comigo aí, ó. No lugar do U, você pode escrever R vezes I. Aí a formulinha vai ficar I vezes R vezes I. Aí fica uma formulinha que nós vamos chamar de π quadrado. Beleza? Então no lugar do U, dá para escrever o R vezes I. E a formulinha do π quadrado você pode usar também. Tá? E se ao invés de a gente isolar o U, se você isolar o I, vai ficar alguma coisa do tipo assim, ó. Pega aqui o R que está multiplicando, passa dividindo, né? Então, I igual a U sobre R. Aí volta aqui no π, ó. No lugar do I, você pode escrever U sobre R. Aí você tem a última formulinha de eletricidade, que é o por quadrado. Tá certo, galera? Estou apagando aqui, só para ficar menos poluída a figura. Então você tem, principalmente, galera, vamos se ligar agora aqui naquilo que é as informações mais importantes, né? A formulinha do PET, para quem está pensando em vestibular, tem que estudar essa matéria por causa dessa fórmula. PET, potência, é energia transformada no intervalo de tempo, tá? Agora, na eletricidade, você tem essas três formulinhas de potência. Se você estiver estudando, a formulinha π, ela vale para todos os aparelhos que vocês vão aprender aí no curso de eletricidade. Agora, se for especificamente para resistores, que é o que mais cai, aí você pode juntar o π com o URI, que é a equação do resistor. Aí você tem essa equação que é o π quadrado, que é uma equação de potência que só vale para resistor, e o por quadrado, que é uma outra equação de potência que só vale para resistor. Tá bom? É isso, galerinha. Então a teoria de potência é essa. Vamos agora fazer algumas questõezinhas? Vamos lá. A figura a seguir mostra uma... Ixi, tô com uma tossinha hoje. Mostra a temperatura da tigela de uma panela de arroz elétrica em função do tempo de cozimento. Ligando-se à panela, a resistência elétrica aumenta a temperatura da tigela. Então, o que você tem aqui? Um aquecedor elétrico, um resistor, contendo arroz e água, até que a água entre em ebulição. Depois que toda a água é consumida por evaporação, por absorção e por absorção pelo arroz, a temperatura da tigela volta a subir, que é detectado por um sensor e a panela então desligada. Agora vem a pergunta. A potência elétrica dissipada pela resistência elétrica na forma de calor é 400 watts. Então ele te deu a potência. O que significa 400 watts mesmo? Significa 400 joules de energia transformada a cada segundo. Esse aparelho com uma panela elétrica, ele está transformando energia elétrica em energia térmica, que a gente chama de calor. E essa potência é constante durante todo o cozimento. Quanto vale a energia elétrica? Então a pergunta é quanto vale a energia elétrica em joules dissipada durante os primeiros 10 minutos. Aí ele está te dando tempo. 10 minutos. É uma perguntinha bem simples. Você só tem que ficar ligado na unidade. O que é watt mesmo, galera? Watt. Então, só para você lembrar, tá? Watt é joule por segundo. Então a energia tem que estar em joules e o tempo tem que estar em segundos. Esse tempo aqui está em minuto, multiplica por 60, 600 segundos. Pronto. A potência está em watts, lembra que watts é joule por segundo, o tempo está em segundo, beleza. Você vai achar a energia e essa energia vai sair em joule. Aqui um alerta para alunos novos aí, da nossa, que tem aula comigo, né, das escolas que tem aula comigo. Lembre-se como é que você tem que fazer uma prova escrita. É igual no vestibular, segunda fase, tá? Como é que você faz? Primeiro passo, essa parte aqui não precisa escrever na folha de respostas da prova, nem do vestibular. Primeiro passo é colocar a fórmula. Aqui está a fórmula. Potência é energia sobre tempo. Próximo passo, substitua as letrinhas da fórmula pelos valores. A potência é 400. Opa. 400. Vamos corrigir aqui. 400. A energia é a pergunta e o tempo é 600 segundos.
Agora, o que a gente vai fazer? O terceiro passo, as passagens matemáticas. Multiplicamos em cruz, energia vezes 1 dá energia, é igual a 400 vezes 600. Pronto. E agora, você vai finalizar dando a resposta destacada do cálculo, né? Então, a energia, 4 vezes 6, 24, e ainda tem 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, 240 mil joules. É isso, galera. Tá bom? Então, PET, potência, energia sob tempo, bem tranquilo, tá bom? Vamos agora para o segundo exercício. Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixarão de ser comercializadas para uso doméstico comum no Brasil. Essa pergunta caiu no vestibular, acho que há mais de 10 anos atrás, que há mais ou menos 10 anos que a gente não encontra mais lâmpadas incandescentes nos supermercados para comprar, certo? Hoje em dia é só lâmpada LED, lâmpada fluorescente. Nessas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumida é convertida em luz visível. Então, a eficiência dessas lâmpadas é 5%, ou seja, apenas 5% da energia elétrica virava energia luminosa, tá? Então, aquelas lâmpadas transformavam 95% da energia elétrica em energia térmica. Então, aquelas lâmpadas, na verdade, eram aquecedores que brilhavam, tá? De tão quente e irradiava luz. Tá? Ou seja, pouco eficiente, consome muita energia. Sendo o restante transformado em calor. Considerando uma lâmpada incandescente que consome 60 watts de potência, uma lâmpada normal que se tinha em casa alguns anos atrás era uma lâmpada de 60 watts. Tá? Qual a energia perdida na forma de calor? Então ele quer saber a energia na forma de calor. É isso que ele quer saber. Em 1 hora de operação. Então, tempo, 1 hora. Você sabe muito bem que a gente não pode usar o tempo em horas, tem que passar para segundos, 3.600 segundos. Cada hora tem 3.600 segundos. Então, de novo, nós vamos usar o PET, potência, é energia sobre tempo, e vamos calcular o quanto de energia foi transformada, tá bom? Então, a potência é 60, a energia nós queremos, e o tempo é 3.600. Vamos multiplicar em cruz, então energia 60 vezes 3.600, e agora aqui do ladinho a gente faz essa conta, 3.600 vezes 60, são 3 zeros, 36 vai 3, 18, 21. Então a energia total transformada pela lâmpada, 216 mil joules. Essa é toda a energia elétrica que foi transformada em alguma coisa. Nessas lâmpadas, essa energia elétrica toda, apenas 5% vira luminoso e o restante, portanto 95%, é dissipada na forma de calor. O que o exercício quer? A energia luminosa ou a energia térmica? Se for energia luminosa, é 5% desse valor. Se for energia térmica, é 95% desse valor. Olha o que ele quer, com a energia perdida na forma de calor. Então vamos lá. A energia na forma de calor é 95%, né? 95% é 95 sobre 100, 0,95, de 216 mil, tá certo? Ou seja, é quase esse valor, é um pouco abaixo desse valor, tá? Então, energia na forma de calor, eu não vou nem perder tempo aqui, ó, 216 mil não, isso é energia total, energia elétrica, tá? 5% disso, divide por 10, por 100, vai dar 10, ó, 10.800 joules deve ser a energia luminosa, que é 5% disso. Então você desconta isso daí, ó, vai dar os 205.200 joules. Então 95% desse valor, 205.200 joules. Então 95% da energia é perdida na forma de calor. A alternativa correta, letrinha C.
tá bom? E apenas 5% é que vira luz. Aí você vê como essas lâmpadas eram ineficientes, tá certo? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, gente. A capacidade de uma bateria em acumuladores, tal como usado no sistema elétrico de automóvel, é a bateria do carro, é especificada em ampere-hora. Uma bateria de 12 volts, então vamos lá, 12 volts é a DDP. 12 volts. Vou fazer aqui a caneta um pouquinho mais grossa. 12 volts e 100 ampere-hora. Ampere vezes hora, isso daqui é carga, galera. Tá? Então, 100 ampere-hora. Vou te lembrar uma formulinha que não tem a ver com essa aula aqui, mas tem a ver com a matéria de eletricidade, que é a formulinha de corrente. Corrente é carga sobre tempo. Multiplica em cruz. Então, carga é corrente vezes tempo. No sistema internacional de unidades, se você está falando em sistema internacional de unidades, a unidade de carga é o coulomb. Mas para que o coulomb seja unidade de carga, é necessário que a corrente esteja em ampere e o tempo esteja em segundo. Então, ampere segundo, olha lá, é uma unidade de corrente, uma unidade de tempo. Ampere segundo é que é o conhecido coulomb do sistema internacional. Aqui não está em coulomb, tá? Está em ampere-hora. Mas eu lembrei para você a formulinha aqui do lado, só para você entender, ó, unidade de corrente, unidade de tempo. Unidade de corrente, unidade de tempo. Então isso aqui é uma carga, tá bom? Só que o tempo aqui não está em segundos, o tempo aqui está em hora. A corrente está em ampere e o tempo está em hora. Muito bem, volta comigo para o exercício. Fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui. Isso é a definição de 12 volts. 12 volts é isso, é 12 joules de energia fornecida para cada coulomb de carga. DDP, né, é uma quantidade de energia que eu dou para uma galera de elétrons poder se movimentar. 12 volts significa que eu estou dando 12 joules de energia para um coulomb de carga. Isso é uma enormidade de quantidade de elétrons para ele se deslocar, tá bom? Então essa parte aqui, ó, fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela, é a definição de 12 volts, que já está anotado aqui. Continuando o texto. Se um gerador de resistência interna desprezível que fornece uma potência média de 600 watts, potência 600 watts. Opa! Aí você tem que vir na sua cabeça, galera, as formulinhas de potência. Vamos lá. Qual é a primeira que vai vir? PET. Tá. Mas essa questão, por enquanto, não deu tempo e também não deu energia. Aí tem que vir a próxima. Qual é a próxima? Pio. Opa, eu sei potência, eu sei DDP, vamos achar a corrente, tá? Vou só anotar esse dado aqui do lado, gente, ó. Carga é 100 ampere-hora e eu vou apagar isso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar a formulinha do pio. Corrente é potência, corrente vezes DDP. A potência é 600, a corrente eu não sei e a DDP é 12. Esse 12 está multiplicando, vai passar dividindo. 600 sobre 12. Essa corrente vai dar 50 amperes. Muito bem, achei a corrente. Se é a corrente que ele quer, a gente matou o exercício, mas acho que não é a corrente que ele quer. Se esse gerador fosse conectado, vamos continuar aqui no texto, aos terminais da bateria descrita, quanto tempo ela levaria para ser recarregada? Bom, ele me deu a carga, lembra? 100 amperes-hora. E eu te lembrei a formulinha da carga, o kit. Então lá, carga é corrente vezes tempo. A carga foi dada 100 ampere vezes hora. A corrente você acabou de achar comigo, que é 50. Então vai dar para achar o tempo, gente. Pega esse 50 que está multiplicando, passa, dividindo. Então esse tempo vai dar 2 horas, galerinha.
Porque saiu em hora, porque o dado aqui está em ampere-hora. Então a corrente está em ampere, beleza, e o tempo sai em hora. 2 horas, alternativa correta, letra B de bucéfalo. Vamos então agora para mais uma questão. Separei várias questõezinhas aí para a gente treinar, né? Lâmpada de luz ultravioleta são indicadas para higienização e esterilização de objetos ambientes em razão do seu potencial germicida. Em outro processo de esterilização, uma lâmpada ultravioleta de potência 60 watts, potência 60 watts, funciona sob diferença de potencial 100 volts. Lembra agora do pio, hein, galera? Lembra do pio. Aqui, ó. Pio, potência, corrente vezes DDP. Potência, DDP, dá para achar corrente. Tá? Eu acho que aqui, ó, como está em ampere, acho que é só isso mesmo. 60 watts funciona uma diferença de potência 100 volts. A potência elétrica pode ser expressa em kW-ampere, kV-ampere, tá? Tá bom, mas ele tá te dando uma coisa aqui totalmente desnecessária. kV-ampere é 1000 volts vezes o ampere, isso dá 1000 watts. Isso aqui ele tá tentando te falar que se você pegar DDP e multiplicar pela corrente, você chega na potência. Ele está tentando, de alguma forma meio estranha, te dar a formulinha. Mas você é fera, você já lembra da formulinha, o pio, então você não precisa desse auxílio aqui. Então a potência é 60, a corrente é a pergunta e a DDP é 100. Esse 100 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 60 sobre 100, ou seja, 0,6 amperes é a resposta do exercício, letrinha B de bucéfalo. Acho que tá legal, né, gente? Assim, olha, aqui não tem exercícios mais difíceis de potência elétrica, tá? Aqui tem os básicos. Vou fazer mais um com vocês, tá? Mas são os básicos de potência, tá? Vou ver se eu gravo uma aula aí com os exercícios difíceis ou mais trabalhosos de potência, tá? Para essa prova, se você está vendo o vídeo preparando para essa prova dessa semana, não se preocupa com esses mais difíceis. Isso daí pensando no vestibular, tá bom? Então, para a revisão dessa prova, os mais difíceis eu não coloquei, porque eu não sei se o outro professor teve tempo de chegar nesses mais trabalhosos, tá bom? Uma célula solar ou célula fotovoltaica converte energia solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Esse efeito consiste no surgimento de uma tensão elétrica em um material semicondutor quando este é exposto à luz. Assim, a célula funciona com um gerador de corrente contínua, considerando uma experiência hipotética na qual um condutor único de resistência 20 ohms, então temos aqui resistência 20 ohms, é ligado aos terminais de uma célula fotovoltaica que gera uma tensão constante de 0,4 volts, então DDP, 0,4 volts. Quando iluminado pela luz solar, ele quer saber a potência desse aparelho aí. Bom, você não vai usar o PET, tá? Porque ele não te deu energia nem o tempo. Você não vai usar o pio, porque ele te deu DDP, mas não te deu a corrente. Mas dá para usar a outra equação, que é o por quadrado. Tá bom? Que é a junção do π com o uri, por quadrado. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó, você não sabe o U e o R, usa o uri, acha a corrente. E depois usa o π, dá na mesma. Faz o que você achar melhor. É que como a gente já conhece essa equação, é só usá-la. Então, potência é igual a DDP 0,4 ao quadrado sobre 20. Então, potência vai ser igual a 0,4 ao quadrado é 0,16, dividiu por 20. Tá? Então, aqui, galerinha, tem que tomar cuidado aqui na conta, hein? Se fosse só sobre 2, daria 0,08. Se fosse 2, mas é 20. Então, é 0,008 watts. Beleza? Vamos colocar em notação científica? É 8 vezes 10 a menos 3 watts. 10 a menos 3 chamamos de mili. Então, essa potência é 8 miliwatts.
Beleza? Simples assim, gente, não tem muita complicação não, tá bom? Agora, o que eu preciso de você? Que você reveja a matéria, que você refaça exercícios que foi feito em sala, que você refaça a tarefa, tá? Não vai para a prova só com esse exercício aqui da minha revisão. Isso aqui é um guia para te mostrar o que você tem que estudar mais, tá bom? Então agora você vai para o seu caderno, para a sua apostila, para o seu livro, dedica lá, faz mais exercícios para chegar na prova dominando, tá bom? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer uma revisão de termometria para a prova, tá bom? É muito importante que você faça mais exercícios do que aqueles que eu vou fazer aqui nessa videoaula, tá? Refaça exercícios que foi dado em aula, refaça exercício da tarefa, tá bom? Se prepare bem aí para essa prova, para você tirar uma notinha legal, tá bom? Vamos então lá para a aula. Tá aqui, tá na mão. Vamos lá. Meus amores, termometria. Antes de eu seguir aqui para a revisãozinha básica de termometria, eu quero te lembrar o conceito de temperatura vai estar na prova, tá? O que é temperatura mesmo? Medida do grau de agitação das partículas de um corpo, tá bom? Vou repetir, temperatura, medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Vamos revisar agora as 3 escalas termométricas, não é? Então, nós temos a escala usada no Brasil, que é a Celsius, escala usada em país de língua inglesa, que é a Fahrenheit, e nós temos a escala Kelvin. Muito bem. O que você tem que saber de cor mesmo? O ponto do gelo e o ponto de vapor de cada uma dessas escalas, beleza? Então, o ponto do gelo da Celsius é 100, é 0, e o ponto de vapor é 100. Na Fahrenheit, ponto do gelo é 32, ponto de vapor é 212. E na Kelvin, ponto do gelo 273, ponto de vapor 373. Lembramos tudo isso? Agora você vai ter que lembrar como é que você passa de uma temperatura na escala Celsius para uma correspondente temperatura na escala Fahrenheit. Então, a formulinha temperatura na Celsius sobre 5 é igual a temperatura na Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, essa daqui serve para você passar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. E a equaçãozinha para transformar de Celsius para Kelvin. A temperatura na escala Kelvin é só pegar Celsius e somar 273, tá bom? Então eu quero que você entenda que tem 2 tipos de exercícios aí na prova. Ou vai cair, o primeiro tipo é exercícios que peça para você transformar de uma temperatura para outra. Aqui é a correspondente temperatura na escala Kelvin. Então o cara te dá em Celsius, pede para você passar para Fahrenheit. O cara te dá em Fahrenheit, pede para você passar para Celsius. Esse é o tipo básico de exercício que mais cai. O outro tipo é se aparece uma escala desconhecida. Beleza? Se aparecer uma escala desconhecida, vai ter uns discozinhos para a gente treinar. Aí você vai ver como é que você vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Essa revisão está bem curtinha, né? Porque a teoria é bem curta mesmo, é pouca coisa. Tá bom? Então vamos agora para esse exercício. A temperatura de 20 graus Celsius corresponde na escala Fahrenheit a qual valor? Então o cara está te dando a temperatura na escala Celsius, como 20 graus Celsius, e está pedindo para você passar para a escala Fahrenheit. Tranquilinho, gente. Você vai primeiro pegar a equaçãozinha. Lembre-se que na prova a primeira coisa que você vai fazer é colocar a fórmula, tá? Temperatura Celsius sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tem que pôr a fórmula. Próximo passo, substitua. No lugar da temperatura Celsius, você vai colocar o número 20. 20 sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Daqui para frente é matemática, gente. Aí faça pelo caminho que você
tem mais confiança, tá? 20 dividido por 5 é 4. É igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ó, quando não tem nada aqui embaixo visível, é 1, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar em cruz. Então, ficou temperatura Fahrenheit menos 32 igual a 4 vezes 9. Temperatura Fahrenheit é igual a 4 vezes 9, 36. E esse menos 32 vai para o outro lado, mais 32. Portanto, a temperatura na escala Fahrenheit vai ser 68 graus Fahrenheit. Então, 20 graus Celsius corresponde a 68 graus Fahrenheit. Beleza? Vamos fazer agora o inverso. Aqui, ó, é uma outra questão, caiu no outro vestibular, né? Mas a gente já até sabe os valores, né? Esse aqui está 68, ó. Um turista ao descer do aeroporto de Nova York viu o termômetro marcando 68 graus Fahrenheit. A gente acabou de fazer, né? Que 20 graus Celsius corresponde a 68 Fahrenheit. Mas como é que faz a conta ao contrário, né? Se eu te dou em Fahrenheit, quero que você passe para Celsius, né? Então, a temperatura que foi dada na escala Fahrenheit, 68 graus Fahrenheit, e vamos achar o correspondente em Celsius. Primeiro passo, bota a fórmula. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, temperatura em Celsius eu não sei, é o que eu quero. A Fahrenheit, que é 68, que foi dado. Então, ficou 68 menos 32 sobre 9. Agora conta, gente. Temperatura Celsius sobre 5 é igual. 68 tira 32, vai dar 36. Dividiu por 9. 36 sobre 9 é 4. Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a 4. Quando não tem nada visível aqui é 1. E agora eu vou multiplicar em cruz. Temperatura Celsius é 4 vezes 5. Temperatura Celsius é 20 graus Celsius. Olha aí. Beleza? Então, vai ter na prova. Eu te dou a temperatura em Celsius, vou pedir para você passar para Kelvin. Eu te dou a temperatura, desculpa, em Fahrenheit. Vou repetir a frase. Eu te dou a temperatura em Celsius, vou pedir para você passar para Fahrenheit. Eu te dou em Fahrenheit, vou pedir para você passar para Celsius. Ou para Kelvin, tá bom? Ah, Sérgio, se eu quisesse passar essa temperatura para Kelvin, vamos treinar? Aproveitar essa questão? Temperatura na escala Kelvin, é só pegar a temperatura na escala Celsius e somar 273. Temperatura na escala Kelvin vai ser 20 mais 273. Quanto que é 20 mais 273? 293 Kelvin. Beleza? Bem tranquilo, gente. Bem sossegado. Vamos detonar nessa prova aí. Aqui, ó, tem um exercício um pouquinho mais difícil. Qual é a temperatura em graus Celsius em que o número do grau Fahrenheit é igual ao número do grau Celsius? Ou seja, você vai olhar nas duas escalas, você vai ver o mesmo número. Tá bom? Então, temperatura na escala Celsius, por exemplo, é X. E como ele fala que ele vai ver é igual ao do Fahrenheit, então em Fahrenheit vai ser X também. Entendeu? Se ele falasse que em Fahrenheit é o dobro, você colocaria 2x. Se é o triplo, você colocaria 3x. Dá para entender? Mas aí ele quer igual, então é o mesmo valor. Então, temperatura Celsius sobre 5. Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Na temperatura Celsius, eu não sei o valor. Estou colocando aqui x sobre 5. E aqui na Fahrenheit ele está falando que é igual da Celsius. Então, também é x. Menos 32 sobre 9. Então, aqui, ó, coloco o parênteses aqui para não errar. E vamos multiplicar em cruz. 9 vezes x é igual a 5 que multiplica x menos 32. Agora a gente faz distributivo aqui. Então, ficou 9x é igual a 5x menos 160. Eu vou passar esse 5x para lá. Então, ficou 9x menos 5x é igual a menos 160. 9x menos 5x, 4x é igual a menos 160. Então, x é igual a menos
160 sobre 4. Então, x é igual a menos 40. Então, gente, a única temperatura que é o mesmo número, tanto na Celsius quanto na Fahrenheit, é a temperatura menos 40 graus Celsius, que é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Beleza? E agora, a gente vai fazer aquele tipo de exercício um pouquinho mais difícil, que é quando te apresentam uma escala nova, uma escala desconhecida. Então, aqui nós temos uma escala conhecida, que é a Celsius, e aqui uma escala nova, que é uma escala X. Beleza. O gráfico a seguir apresenta a relação entre a temperatura da escala Celsius e uma escala arbitrária X. Pergunta: a equação de transformação entre as duas escalas. Aí a técnica é bem simples. Você vai transformar, vai colocar os dois termômetros lado a lado. Vou colocar Celsius aqui e vou colocar escala X aqui. Aí você tem que colocar os dois pontos de equivalência que você tem aí no exercício. Ó. O primeiro ponto é esse aqui. Ó. Tá? O que ele me dá? O que ele me dá? Que esse ponto na escala Celsius é 20. Então tá aqui, ó. E ele corresponde a quanto na escala X? Ele corresponde a 30. Então o 20 da Celsius é o 30 da X. Agora vamos lá para outro ponto, lá em cima. Então olha lá para baixo para você ver a temperatura Celsius, que é 70. Corresponde a... Agora você olha para a esquerda para ver o valor na escala X. Corresponde a 80. Beleza, até aqui? Então eu peguei os dados da questão e coloquei os termômetros lado a lado para ver o que as temperaturas, os valores que são equivalentes. Muito bem. Agora você vem aqui e faz assim, ó. Chama aqui de temperatura Celsius e do outro lado você vai chamar de temperatura X. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer esse pedacinho e vai dividir por esse pedação. Sérgio, que papo é esse de pedacinho em pedação? É muito baba, galerinha. Eu vou colocar aqui do lado, ó, você não vai errar. Opa, coloquei atrás de mim, né? Vou colocar aqui embaixo eu já apago, ó. Então, por exemplo, ó, se aqui é 30 e aqui é 38, quanto vale esse pedaço? Vale 8. Que conta que a gente faz sem perceber? É o número de cima menos o número de baixo, tá bom? Ok? Então é só fazer isso. Você pega o número de cima menos o de baixo. Então vamos lá. O tipo de exercício aqui não é difícil não, galera. Isso é trabalhoso. Pega esse pedacinho. Temperatura Celsius menos 20. Pega o pedação 70 menos 20. Você vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Você vai pegar o pedacinho e vai dividir pelo pedação. Pega o pedacinho. Temperatura X menos 30. Pega o pedação 80 menos 30. Então, nesse exercício ficou temperatura Celsius menos 20 sobre 50. E do outro lado, temperatura X menos 30 sobre 50. Então, nesse exercício, ó, deu para cortar. Tá? Agora, eu vou pegar esse menos 30 e vou jogar para cá. Temperatura Celsius menos 20. O menos 30 vem para cá, fica mais 30. É igual a temperatura X. Mais 30 com menos 20 dá menos 10. Então, temperatura Celsius, desculpa, vai dar mais 10. É igual a temperatura X. Ou seja, acabamos de descobrir que a equação entre, para transformar da escala Celsius para a escala X, nesse exercício, é temperatura X, é só pegar Celsius e somar 10. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Pega Celsius, soma 10, dá no 30. Pega 70, soma 10, dá no 80. É, bateu. É isso mesmo. Isso foi a letra A. A letra B, a temperatura da fusão do gelo na escala X. Você sabe que o ponto do gelo na Celsius é 0 graus Celsius. Ele quer que você passe para a escala X. É só usar a equaçãozinha aqui de cima, ó. Temperatura X é só pegar Celsius mais 10. Temperatura X é igual a 0 mais 10
Portanto, na escala X, o ponto do gelo é em 10 graus X. Beleza, gente? Então, ó, então o que, que vai cair? Vai cair o que é temperatura, vai cair passar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, e vai cair uma escala nova desconhecida. Para a galerinha aí de bioexatas, tem que ter um exercício mais pegado aí para você se divertir. Tá bom? Beleza? Estudem, façam exercício da tarefa, refaçam o exercício da aula, tá bom? Se preparem para tirar o notão na prova, tá? Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física e a Sara também. Meus amigos, nós vamos aqui fazer uma revisãozinha rápida de calorimetria, especificamente calor sensível, ok? Vamos começar? Vamos lá então. Opa, aqui. Vamos lá, meus amigos. Calorimetria. Primeiro, para começar, quero te lembrar o conceito de calor. Calor é energia, tá? Não vai confundir com o conceito de temperatura. Temperatura é o estado de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Quanto menos agitado, menor a temperatura. Tá bom? Então, essa agitação, o conceito de temperatura está ligado com essa ideia de agitação das partículas. Beleza? Isso é temperatura. Calor não. Calor é outra história, né? Calor é energia que está fluindo de um corpo mais quente para um corpo mais frio, até que ocorra o equilíbrio térmico. E isso é o conceito de calor. Em particular, estamos vendo calor sensível. Calor sensível é aquele calor responsável pela mudança de temperatura. E a formulinha do calor sensível é o famoso que macete, né? Então, quando você está esquentando alguma coisa, a quantidade de energia necessária para esse aquecimento depende da massa daquilo que você está esquentando, depende do calor específico. O que é o calor específico? Tem a ver com o material de que é feito aquilo que você está esquentando. Então, esquentar alumínio é diferente de esquentar ferro, que é diferente de esquentar aço. Então, depende do material. A característica que está relacionada ao material é o calor específico, tá? Relacionado a cada substância. Então, o Czinho está relacionado a cada substância, tá certo? Calor específico. E o delta-teta é variação de temperatura. Grande problema nessa matéria são as unidades. E aí já vou te dar a dica logo de cara. Você vai olhar primeiro para a unidade do calor específico, tá? Então, Czinho é o chamado calor específico, beleza? E a unidade do calor específico na calorimetria costuma ser caloria por grama grau Celsius. Repara que ele já te orienta quais são as unidades do resto da fórmula que você vai usar, tá? Então, M é massa. A massa tem que estar em gramas, beleza? Esse delta-teta, você sabe que é variação de temperatura, e a variação de temperatura tem que estar na escala Celsius, tá? E esse Qzão é quantidade de calor, calor é um tipo de energia, e aqui, se o Czinho estiver nessa unidade, a energia vai sair em calorias, tá? Muito bem. Aí temos aquelas dicas importantes que eu quero lembrá-los. Primeira dica: cada caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Você só não usará o valor 4,2 se o exercício te der um valor diferente. Te der 4, por exemplo, você usa o valor 4, certo? Quero te lembrar também que tem que saber de cor o Czinho da água. Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E quero te lembrar que variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá certo, galerinha? Então, esse daí
é a nossa calorimetria, em particular, calor sensível, calor responsável pela mudança de temperatura. Quando um corpo ganha calor, a temperatura aumenta e esse calor tem sinal positivo. Quando um corpo cede calor, a temperatura diminui e esse calor vai ter sinal negativo. Tá certo, galerinha? Feita essa revisão, separei aqui alguns exercíciozinhos para a gente treinar. Vamos que vamos para o primeiro. Meus amigos, para fundir 50 gramas de uma substância, massa, 50 gramas. Aqui está. Sem variação de temperatura. E então aqui, ó, aqui não houve variação de temperatura, gente. Peço desculpa a vocês. Não houve variação de temperatura, então não é o calor que a gente está estudando. O calor que a gente está estudando é o calor sensível quando muda a temperatura. Na sequência do curso, você vai ver nas próximas semanas, é o calor quando muda de estado físico, que é o caso aqui desse exercício. Tá? Então, uma falha aí, esse exercício não tem a ver com a nossa matéria, tá bom? Vamos pular. Próximo exercício. Numa praia, é possível perceber a diferença do aquecimento. Agora tem a ver com a gente, né? Então está mudando a temperatura. Da areia e da água no dia ensolarado. As variações de temperatura de 1 kg de água. Aqui, ó, vamos anotar os dados de forma bem organizada. Massa da água, eu vou chamar de M1, 1 kg. Perigo, perigo, perigo. Olha o Czinho que você vai usar para água. 1 quilocaloria. Olha aqui, ó, Czinho da água. Esse exercício está ótimo. Ó. 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius. Quem manda na unidade é o Czinho. Repare que o Czinho que foi dado, a massa está em quilograma. Então não mexa, deixa assim mesmo. Tá? E ele está falando agora aqui da areia. Vamos anotar aqui do lado, areia. Para não confundir os dados, eu vou chamar a massa da areia de M2. 1 kg também. E o Czinho da areia, 0,2. 0,2 quilocaloria por quilograma grau Celsius. Então, repare, a massa está em quilograma. Não mexe na massa, deixa ela em quilograma. Mas, Sérgio, eu não preciso passar para grama? Não, você tem que olhar a unidade do Czinho. É o Czinho que vai te orientar. Então, aqui está em quilograma, aqui está em quilograma. Show de bola. O que o exercício quer saber? Qual é a diferença de temperatura? Qual é a variação de temperatura que a água sofre e a variação de temperatura que a areia sofre? Beleza? Qual é a formulinha que relaciona essa energia para mudar a temperatura? O que macete. Então, vamos lá. Vamos usar o que macete para a água. Olha lá, para descobrir quanto que a água vai variar a temperatura. Então, o calor, ao receber, né, a gente não tinha lido até o final, gente, ao receber individualmente 1000 calorias. Então, calor, 1000 calorias. Perigo, a energia aqui não está em caloria, está em quilocaloria. Tá? Então, você tem que passar isso aqui para quilocaloria. 1000 calorias é 1 quilocaloria. Certo? Então, aqui no calor, então quem manda na unidade, gente, é o Czinho. A massa tem que estar em quilograma, já tá, deixa assim. A energia tem que estar em quilocaloria. Foi dada em caloria, eu passei para quilocaloria. Quilo é 1000, né? Então, a quantidade de energia é 1, a massa é 1000, vezes... 1000 não. Ih, Sérgio tá bobeando, ó. É 1 quilograma. Então, tem que deixar em quilograma, não é para passar para grama. Tá? Tô falando... lá, aqui eu anotei certo, 1 quilograma. Então, eu falei correto o tempo inteiro, eu só tinha escrito errado, gente. Então, calor, 1 quilocaloria, massa, 1 quilograma, como foi dado aqui. O Czinho da água é 1 vezes a variação de temperatura da água. Aqui está fácil. A variação de temperatura da água vai dar 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, passa dividindo, vai dar 1 grau Celsius. Então, você pega 1000 calorias, entrega isso para 1 kg de água, esse 1 kg de água vai aumentar a temperatura em 1 grau Celsius.
Vou fazer a mesma coisa agora, só que para a areia. Calor da areia, massa da areia, Czinho da areia, variação de temperatura da areia. Quanto de energia que eu estou dando para a areia? A mesma quantidade, 1000 calorias, ou seja, 1 quilocaloria. A massa da areia, 1 quilograma também. Só que o Czinho da areia é bem menor. O Czinho da areia é apenas 0,2. Então vamos ver o quanto a temperatura vai variar. 0,1, 0,2 vezes 1 dá 0,2. Esse 0,2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então variação de temperatura vai ficar 1 dividido por 0,2. Então resposta, variação de temperatura da areia vai ser 5 graus Celsius. Olha lá, galerinha. Então você dá, para você entender o exercício eu já matei, né? Então a alternativa correta é 1 e 5. Então ele fala água e areia. Então 1 e 5 está aqui. Deixa eu só ver se ele fala. Água e areia receberem. Então, respectivamente, água 1, areia 5. Então, matei o exercício, letra B, mas só para você entender o que você aprendeu comigo nesse exercício. Que você dá a mesma quantidade de energia para 1 kg de água e 1 kg de areia, a areia esquenta mais. Sabe por quê? Porque o Czinho dela é pequeno. Ter um Czinho pequeno significa que você precisa de menos energia para esquentar. Portanto, recebendo a mesma energia, você esquenta mais. Deu para entender? Então, Czinho tem a ver com a quantidade de energia que cada grama precisa receber para sofrer aquecimento. Se o Czinho é pequeno, então ele precisa receber pouca energia para aumentar 1 grau Celsius. Tá? Agora, Czinho da água vale 1. Ele é bem alto. Então você gasta muita energia para esquentar a água. É esse o significado. Tá bom? Já foi essa questão, gente. Vamos fazer mais uma aqui. Segundo o modelo cinético molecular, ao fornecermos a mesma quantidade de calor a um número de átomos, obtemos a mesma elevação de temperatura. Tal diferença de temperatura conforme esse modelo, não depende da natureza da substância, mas apenas do número de átomos envolvidos no processo. Para alguns metais, entre os quais se incluem o alumínio e o ferro, o modelo prevê que essa quantidade seja 6 calorias por mol grau Celsius. Ixi, aqui ó, tem uma história de mol, galera. Uma história de mol, hein? Tá? Sabendo que um mol de alumínio é 27 gramas, tá aqui ó, 1 mol vai receber 6 calorias. Então vamos lá. Então vamos anotar aqui, ó, alumínio, massa, 27 gramas. O que está escrito aqui? Que esse mol vai receber 6 calorias. Então, quantidade de calor, 6 calorias. Tá. E aqui ele está falando do ferro. Ferro. 1 mol de ferro. Então, massa do ferro. Aqui é do alumínio. Tá? Massa do ferro, 56 gramas. Massa do ferro, 56 gramas. Qual é a quantidade de calor do ferro para cada mol? Independente, né? É 6 calorias também. 6 calorias. Ele quer saber quanto vale o Czinho do ferro e o Czinho do alumínio. Tá? Czinho do alumínio e o Czinho do ferro. Tá, mas Sérgio, e a quantidade e a variação de temperatura? Bem tranquilo, tá aqui, ó. Então, o objeto vai receber 6 calorias para cada mol. Então, 1 mol de alumínio é 27 gramas. 1 mol de ferro, 56 gramas. Então, vai receber 6 calorias por grau Celsius, ou seja, para cada variação de 1 grau Celsius. Então, essas duas coisas sofreram uma variação de 1 grau Celsius. Então, vamos lá. Formulinha do que macete, MC, delta teta. Vamos fazer aqui do alumínio? A quantidade de calor é 6, a massa do alumínio é 27, o Czinho do alumínio é a pergunta, dividido, e a variação de temperatura é por grau Celsius, então é 1 grau Celsius. 27 vezes 1 é 27, passa dividindo.
Então, Czinho do alumínio, 6 sobre 27. Se fosse 6 sobre 30, daria 1/5, que é 0,2. Mas como é um pouquinho menor que 30, esse resultado vai dar um pouco maior que 0,2. A única alternativa que tem um resultado um pouco maior que 0,2 é o 0,22. Então, se você quiser, faz aí do ladinho, você vai achar o valor 0,22 caloria por grama grau Celsius. Certo? Agora vamos fazer a mesma coisa para o ferro, gente. Mesma fórmula. Que macete aqui, só que tudo do ferro. A quantidade de calor que vai receber é a mesma, 6 calorias. A massa, como é esses 6 calorias para cada mol, então você tem que pegar um mol de ferro, que foi dado, 56. O Czinho do ferro é a pergunta. E essas 6 calorias, quando são dadas para um mol de ferro, varia a temperatura em apenas 1 grau Celsius. Então é por mol e por grau Celsius. Então 1 vezes 56 dá 56, esse 56 vai passar dividindo. Então Czinho do ferro, 6 sobre 56. Tá certo, galera? Bom, deve dar 0,11 isso daí, né? Se fosse 66, não. Vai dar. Fazer a continha aqui, gente, ó, só para confirmar. Tá? Então, primeiro fazer a de cima, 6 dividido por 27. 0,2222222. Tá? Agora, 6 dividido por 56. 0,107. Tá aqui, ó. Deu esse valor aqui, tá bom? Então aí tem a palavra aproximadamente. Seria legal que tivesse, né? Seria legal que tivesse. Mas não precisa ter a palavra aproximadamente, porque na resposta só tem 2 casas depois da vírgula. Então você tem que arredondar o número, né? Tá? Então fica 0,11 caloria por grama grau Celsius. Não tem que saber de cor nem o Czinho do alumínio e nem do ferro. Tem que saber de cor só o Czinho do alumínio. Tá? Então, a alternativa correta, letrinha D de dado. Aí você repare, gente, ó, do ferro é 0,11. Olha como o Czinho é baixo, significa que você tem que dar pouca energia para o ferro para ele esquentar. Tá? Por isso que o ferro ele é um material que normalmente é usado para panelas, por exemplo, alumínio também, porque o Czinho é baixo. Como o Czinho é baixo, então você consegue esquentar facilmente a panela, você não vai perder energia esquentando a panela. Né? Nas fazendas antigas tinha aquela panela de barro, né, que é uma coisa grossa, tal, não sei o quê. Aí qual é o problema, né? É um material em que você tem que dar muita energia para aquela panela esquentar. Tá? Então, para quem vai cozinhar nesse tipo de panela, tem que usar um pouco de sacada, né? Como você gasta muita energia para ela esquentar, então, na hora que você desliga a chama, ela vai liberar muita energia. Então, muita gente cozinha um alimento, né, que não sabe essa dica que eu vou dar, cozinha um alimento até chegar no ponto, e ele desliga a chama. Só que aí, como a panela vai esfriar e ela vai continuar fornecendo muita energia ainda, porque foi necessária muita energia para ele esquentar, ela vai fornecer muita energia para esfriar. Então, o alimento acaba passando do ponto de cozimento. Então, o que o pessoal antigo costuma fazer, né? Um pouco antes de chegar no ponto, você já desliga a chama e termina o cozimento com o próprio calor da panela, tá? Então essas são as panelas antigas de barro, né? Vamos fazer aqui mais uma questão, gente. O calor específico sensível do alumínio é 0,2. Vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui os dados, ó. Alumínio 0,2 caloria por grama grau Celsius, tá? Enquanto que o calor específico do ferro é 0,1. A gente acabou de fazer uma questão que explorava isso, né? Então, ferro, Czinho do ferro, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Muito bem. Desprezando qualquer perda de energia, aquece-se de 20 graus Celsius a 100. Então, de 20 aumentou para 100. Então, a variação foi de 80 graus Celsius. Uma variação de 80 graus Celsius. Tanto o ferro de passar, que é feito de alumínio, quanto o ferro de passar, que é feito de ferro. Antigamente, os ferros de passar eram de ferro. Aqui, ó. Então, você tem essa variação de temperatura, o ferro de passar roupas, atualmente elétrico, de alumínio, de massa 250 gramas.
250 gramas. E antigamente a gente tinha ferro de passar, que eles eram pesadões, galera. Hoje em dia virou peso, virou coisa decorativa, né? Mas eram pesadões, ferro de passar roupa antigo, você nem era elétrico, né? Você colocava carvão dentro dele, tá? E ele era feito de ferro de 1.500 gramas. Muito bem. A quantidade de energia para aquecimento do ferro de passar roupa antigo em relação de passar roupa atual é... Então, você vai esquentar o ferro de passar, né? Ele tem que ficar aquecido para poder passar a roupa. Qual que consome mais energia? Qual que consome menos energia? Vamos lá? Se está variando a temperatura do ferro de alumínio, você vai usar o que macete? Vamos calcular a quantidade de calor necessária para esquentar o ferro de alumínio. A massa, 250, o Czinho é 0,2, variação de temperatura, 80. Essa vírgula mata esse zero, 2 vezes 8, 16. Então, calor para esquentar o ferro de alumínio, 250 vezes 16. Ganhando tempo aqui na conta, 250 vezes 16... 4.000 calorias. 4.000 calorias. Agora vamos fazer a mesma conta para ver quanto de energia é necessário para esquentar o ferro de passar roupas, que é feito de ferro. Boto o que macete aqui também. Coloquei o que macete. A quantidade de calor vai ser a massa, esse ferro é bem mais pesado, só que o Czinho dele é menor. E a variação de temperatura é a mesma, né? 0,1 vezes 80 dá 8. 8 vezes 1.500 dá 8.000. Acho que dá 12.000, se não me engano. Fazendo de cabeça. 1.500 vezes 8. 12.000. É isso aí. Então, a quantidade de calor do ferro, de passar roupas, que é feito de ferro, 12.000 calorias. Agora, compara um com o outro. O do ferro de passar antigo gasta bem mais. Compara 12.000 com 4.000. Então, esse cara aqui é 3 vezes maior, né? A quantidade de energia necessária para esquentar o ferro de passar antigo é 3 vezes maior do que do ferro novo, que é feito de alumínio. Portanto, a alternativa correta lá. A quantidade de passar roupa do ferro antigo em relação ao atual do antigo é 3 vezes maior. A alternativa correta, letrinha C. Tá bom? Quero lembrá-los que na prova específica ela é questão escrita, então você tem que colocar a fórmula, tem que substituir, faz as continhas, tá? Não é teste, não. A questão que eu peguei é teste, mas lá na prova são questões escritas. Eu poderia transformar essa questão numa questão escrita, é só tirar os testes aqui e pedir para você comparar. Ou pedir só para você calcular. Entendeu? Muito bem, galerinha. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que pegar os exercícios da tarefa, voltar nos exercícios de aula, treinar aquilo que os professores te deram durante a aula, tá bom? E não se basear só nessa revisão aqui. Essa revisão aqui é só um guia de estudo. Você tem que estudar mais coisas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, galerinha. Boa prova, detona lá, tira um notão, tá bom? Beijinho pra vocês, até mais. Tchau, tchau.